Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. Convém não contar ao caro ouvinte quem seja Miss Dollar, antes que o conto comece, mas adianto que é a responsável por um encontro marcado pela desconfiança e pelo amor. Miss Dollar. Capítulo 1. Era conveniente ao romance que o ouvinte ficasse muito tempo sem saber quem era Miss Dollar. Mas, por outro lado, sem a apresentação de Miss Dollar, seria o autor obrigado a longas digressões. Não há hesitação possível. Vou apresentar-lhes Miss Dollar. Se o ouvinte é rapaz e dado ao gênio melancólico, imagina que Miss Dollar é uma inglesa pálida e delgada, escassa de carnes e de sangue, abrindo a flor do rosto 2 grandes olhos azuis e sacudindo ao vento umas longas tranças louras. A moça em questão deve ser vaporosa e ideal como uma criação de Shakespeare. A sua fala deve ser um murmúrio de harpa eólia, o seu amor um desmaio, a sua vida uma contemplação, a sua morte um suspiro. A figura é poética, mas não é a da heroína do romance. Suponhamos que o ouvinte não é dado a estes devaneios e melancolias. Nesse caso, imagina uma Miss Dollar totalmente diferente da outra. Desta vez será uma robusta americana, vertendo sangue pelas faces, formas arredondadas, olhos vivos e ardentes, mulher feita, refeita e perfeita. Será uma boa mãe de família segundo a doutrina de alguns padres mestres da civilização, isto é, fecunda e ignorante. Já não será do mesmo sentir o ouvinte que tiver passado a segunda mocidade e vir diante de si uma velhice sem recurso. Para esse, a Miss Dollar verdadeiramente digna de ser contada em algumas páginas seria uma boa inglesa de 50 anos, dotada com algumas 1000 libras esterlinas e que, aportando ao Brasil em procura de assunto para escrever um romance, realizasse um romance verdadeiro, casando com o ouvinte aludido. Mais esperto que os outros, acode um ouvinte dizendo que a heroína do romance não é e nem foi inglesa, mas brasileira dos 4 costados e que o nome de Miss Dollar quer dizer simplesmente que a rapariga é rica. A descoberta seria excelente, se fosse exata. Infelizmente, nem esta, nem as outras são exatas. A Miss Dollar do romance não é a menina romântica, nem a mulher robusta, nem a velha literata, nem a brasileira rica. Falha desta vez a proverbial perspicácia dos ouvintes. Miss Dollar é uma cadelinha galga. Para algumas pessoas, a qualidade da heroína fará perder o interesse do romance. Erro manifesto. Miss Dollar, apesar de não ser mais que uma cadelinha galga, teve as honras de ver seu nome nos papéis públicos. O Jornal do Comércio e o Correio Mercantil publicaram nas colunas dos anúncios as seguintes linhas reverberantes de promessa. Desencaminhou-se uma cadelinha galga na noite de ontem 30. Acode ao nome de Miss Dollar. Quem a achou e quiser levar à rua de mata-cavalos, receberá 200 mil réis de recompensa. Miss Dollar tem uma coleira ao pescoço fechada por um cadeado em que se leem as seguintes palavras: De tout mon cœur. Todas as pessoas que sentiam necessidade urgente de 200 mil réis e tiveram a felicidade de ler aquele anúncio, andaram nesse dia com extremo cuidado nas ruas do Rio de Janeiro a ver se davam com a fugitiva Miss Dollar. Galgo que aparecesse ao longe era perseguido com tenacidade até verificar-se que não era o animal procurado. Mas toda esta caçada dos 200 mil réis era completamente inútil, visto que, no dia em que apareceu o anúncio, já a Miss Dollar estava aboletada na casa de um sujeito morador nos Cajueiros que fazia coleção de cães. Capítulo 2.
Quais as razões que induziram o Dr. Mendonça a fazer coleção de cães é coisa que ninguém podia dizer. Fossem quais fossem as razões, o certo é que ninguém possuía mais bonita e variada coleção do que ele. Tinha-os de todas as raças, tamanhos e cores. Cuidava deles como se fossem seus filhos. Se algum lhe morria, ficava melancólico. Na memorável noite em que se desencaminhou Miss Dollar, voltava Mendonça para casa quando teve a ventura de encontrar a fugitiva. A cadelinha entrou a acompanhá-lo e ele, notando que era animal sem dono visível, levou-a consigo para os cajueiros. Apenas entrou em casa, examinou cuidadosamente a cadelinha. Se não aparecer o dono, fica comigo. No dia seguinte, lendo os jornais, viu o anúncio transcrito acima, prometendo 200 mil réis a quem entregasse a cadelinha fugitiva. A sua paixão pelos cães deu-lhe a medida da dor que devia sofrer o dono ou dona de Miss Dollar, visto que chegava a oferecer 200 mil réis de gratificação a quem apresentasse a galga. Consequentemente, resolveu restituí-la, com bastante mágoa no coração. A casa que tinha o número indicado no anúncio era de bonita aparência e indicava certa abastança nos haveres de quem lá morasse. Antes mesmo que Mendonça batesse palmas no corredor, já Miss Dollar, reconhecendo os pátrios lares, começava a pular de contente e a soltar uns sons alegres e guturais que, se houvesse entre os cães literatura, deviam ser um hino de ação de graças. Veio um moleque saber quem estava. Mendonça disse que vinha restituir a galga fugitiva. Expansão do rosto do moleque que correu a anunciar a boa nova. Dispunha-se Mendonça a descer, pois estava cumprida a sua tarefa, quando o moleque voltou dizendo-lhe que subisse e entrasse para a sala. Mal o médico entrou pela porta do corredor, surgiu de outra interior uma velha com Miss Dollar nos braços e a alegria no rosto. Queira ter a bondade de se sentar. A minha demora é pequena. Vim trazer-lhe a cadelinha que está comigo desde ontem. Não imagina que desassossego causou cá em casa a ausência de Miss Dollar. Imagino, minha senhora. Eu também sou apreciador de cães e se me faltasse um, sentiria profundamente. A sua Miss Dollar. Perdão? Minha não. Miss Dollar não é minha, é de minha sobrinha. Ela vem aí. Mendonça levantou-se justamente quando entrava na sala a sobrinha em questão. Era uma moça que representava 28 anos, no pleno desenvolvimento da sua beleza. Uma dessas mulheres que anunciam velhice tardia e imponente. O vestido de seda escura dava singular realce à cor imensamente branca da sua pele. Era roçagante o vestido, o que lhe aumentava a majestade do porte e da estatura. Os cabelos castanhos e naturalmente ondeados estavam penteados com essa simplicidade caseira, que é a melhor de todas as modas conhecidas. A boca era pequena e tinha uma certa expressão imperiosa. Mas a grande distinção daquele rosto, aquilo que mais prendia os olhos, eram os olhos. Imaginem 2 esmeraldas nadando em leite. Capítulo 3. Agradeço-lhe infinitamente o ter me restituído este pobre animal que me merece grande estima. E eu dou graças a Deus por tê-lo achado. Podia ter caído em mãos que o não restituíssem. A minha missão está cumprida. Mas a alegria que restituí a esta casa é a maior recompensa que eu podia ambicionar. Agora peço-lhes licença. Mendonça saiu impressionado pela interessante Margarida. Notava-lhe principalmente, além da beleza que era de primeira água, certa severidade triste no olhar e nos modos. Capítulo 4. Mendonça acabava de tomar sorvete em companhia de um indivíduo, amigo dele, quando viu passar um carro, e dentro do carro 2 senhoras, que lhe pareceram as senhoras de Mata-Cavalos. O carro entrara na Rua do Ouvidor. Os 2 subiram pela mesma rua. Logo acima da Rua da Quitanda, parara o carro à porta de uma loja. Mendonça não as viu sair, mas viu o carro e apressou o passo sem dizer nada a Andrade, que fez o mesmo, movido por essa natural curiosidade que sente um homem quando percebe algum segredo oculto. Poucos instantes depois,
estavam à porta da loja. Mendonça verificou que eram as duas senhoras de Mata-Cavalos. Só agora as reconheci. Seria bom que me apresentasses a estas senhoras. Pois não as conheces? Parece que Miss Dollar ficou com boas recordações suas. Feita a apresentação oficial, e as duas senhoras despediram-se dos rapazes, pedindo-lhes que as fossem ver. Passe bem. Ficando sós, saíram também os dois rapazes e seguiram pela rua do ouvidor acima, ambos calados. Mendonça pensava em Margarida. Andrade pensava nos meios de entrar na confidência de Mendonça. Compreendes agora que eu preciso ir à casa dela? Tenho necessidade de vê-la. Quero ver se consigo. Acaba. Se consegue ser amado. Por que não? Mas desde já eu te digo que não será fácil. Por quê? Margarida tem rejeitado 5 casamentos. Naturalmente não amava os pretendentes. Amava apaixonadamente o primeiro e não era indiferente ao último. Houve naturalmente intriga. Também não. Admiras-te? É o que acontece. É uma rapariga esquisita. Se te achas com força de ser o Colombo daquele mundo, lança-te ao mar com a armada, mas toma cuidado com a revolta das paixões, que são os ferozes marujos destas navegações de descoberta. Capítulo 5. Dias depois, Andrade e Mendonça foram à casa de Margarida e lá passaram meia hora em conversa cerimoniosa. As visitas repetiram-se, eram porém mais frequentes da parte de Mendonça que de Andrade. Dona Antônia mostrou-se mais familiar que Margarida. Só depois de algum tempo Margarida desceu do Olimpo do silêncio em que habitualmente se encerrara. Posteriormente às primeiras visitas, soube Mendonça, por via de Andrade, que Margarida era viúva. Mendonça não reprimiu o gesto de espanto. Mas tu falastes de um modo que parecias tratar de uma solteira. É verdade que não expliquei bem. Os casamentos recusados foram todos propostos depois de uma viuvez. Há que tempo está viúva? Há 3 anos. Tudo se explica, quer ficar fiel à sepultura. Mas eu já te disse que ela amava apaixonadamente o primeiro pretendente e não era indiferente ao último. Então não compreendo. Nem eu. Mendonça, desde esse momento, tratou de cortejar assiduamente a viúva. Margarida recebeu os primeiros olhares de Mendonça com um ar de tão supremo desdém que o rapaz esteve quase a abandonar a empresa. Mas a viúva, ao mesmo tempo que parecia recusar amor, não lhe recusava estima e tratava-o com a maior meiguice deste mundo sempre que ele a olhava como toda a gente. Andrade não foi insensível aos sofrimentos do amigo e procurou consolá-lo. Toda a consolação nestes casos é tão desejada quanto inútil. Andrade lembrou a Mendonça um excelente meio de fazer cessar a paixão. Era ausentar-se da casa. Capítulo 6. Correram assim 3 meses. A corte de Mendonça não adiantava um passo, mas a viúva nunca deixou de ser amável com ele. Era isto o que principalmente retinha o médico aos pés da insensível viúva. Não abandonava a esperança de vencê-la. Margarida parecia indiferente às interpretações do mundo como à assiduidade do rapaz. Seria ela tão indiferente a tudo mais neste mundo? Quando Mendonça aparecia lá, Margarida recebia-o com visível contentamento. O médico iludia-se sempre, apesar de já acostumado a essas manifestações. Uma noite, por um esforço de que antes disso se não julgaria capaz, Mendonça dirigiu a Margarida esta pergunta indiscreta. Foi feliz com seu marido? Margarida franziu a testa com espanto e cravou os olhos nos do médico, que pareciam continuar mudamente a pergunta. Fui. Mendonça não disse palavra, não contava com aquela resposta. Confiava demais na intimidade que reinava entre ambos e queria descobrir por algum modo a causa da insensibilidade da viúva. Falhou o cálculo. Margarida tornou-se séria durante algum tempo. A chegada de Dona Antônia salvou uma situação esquerda para Mendonça. Pouco depois, Margarida voltava às boas e a conversa tornou-se animada e íntima como sempre. A chegada de Jorge levou a animação da conversa a proporções maiores. Nessa mesma noite, resolveu Mendonça dar um golpe decisivo.
Resolveu escrever uma carta a Margarida. A carta foi escrita com febril impaciência. No dia seguinte, logo depois de almoçar, Mendonça meteu a carta dentro de um livro, mandou pelo moleque a Margarida. A viúva rompeu a capa de papel que embrulhava o volume e pôs o livro sobre a mesa da sala. Meia hora depois, voltou e pegou no livro para ler. Apenas o abriu, caiu-lhe a carta aos pés. Abriu-a e leu o seguinte: Qualquer que seja a causa da sua esquivança, respeito-a. Não me insurjo contra ela, mas se não me é dado insurgir-me, não me será lícito queixar-me? Há de ter compreendido meu amor, do mesmo modo que tenho compreendido a sua indiferença. Mas por maior que seja essa indiferença, está longe de ombrear com o amor profundo e imperioso que se apossou de meu coração, quando eu, mais longe, me cuidava destas paixões dos primeiros anos. Acho-me diante de um enigma que o meu coração desejaria decifrar. Penso às vezes que alguma grande dor a atormenta e quisera ser o médico do seu coração. Ambicionava, confesso, restaurar-lhe alguma ilusão perdida. Parece que não há ofensa nesta ambição. Se, porém, essa esquivança denota simplesmente um sentimento de orgulho legítimo, perdoe-me se ousei escrever-lhe, quando seus olhos expressamente mo proibiram. Rasgue a carta, que não pode valer-lhe uma recordação, nem representar uma arma. Quando Mendonça disse a Andrade haver escrito a Margarida, o amigo do médico entrou a rir despregadamente. Fiz mal. Estragaste tudo. Os outros pretendentes também começaram por carta. Foi justamente a certidão de óbito do amor. Paciência se acontecer o mesmo. Mas eu desejava que não estivesse sempre a falar nos pretendentes. Eu não sou pretendente no sentido desses. Não querias casar com ela? Sem dúvida, se fosse possível. Pois justamente era o que os outros queriam. Casar-te-ias, entrarias na mansa posse dos bens que lhe couberam em partilha e que sobem a muito mais de 100 contos. Meu rico, se te falo em pretendente, não é por te ofender, porque um dos 4 pretendentes despedidos fui eu. Tu? É verdade, mas descansa. Não fui o primeiro, nem ao menos o último. Escreveste? Como os outros, como eles. Não obtive resposta, isto é, obtive uma. Devolveu-me a carta. Portanto, já que lhe escreveste, espera o resto. Verás se o que te digo é ou não exato. Está perdido, Mendonça. Fizeste muito mal. Capítulo 7. Enganara-se Andrade. A viúva respondeu à carta do médico. A carta dela limitou-se a isto: Perdoo-lhe tudo. Não lhe perdoarei se me escrever outra vez. A minha esquivança não tem nenhuma causa. É questão de temperamento. O sentido da carta era ainda mais lacônico do que a expressão. Mendonça leu-a muitas vezes a ver se a completava, mas foi trabalho perdido. Uma coisa concluiu ele logo: era que havia coisa oculta que arredava Margarida do casamento. Depois concluiu outra: era que Margarida ainda lhe perdoaria a segunda carta, se lhe a escrevesse. Dias depois, Mendonça escreveu segunda carta à viúva e mandou-lhe pelo mesmo canal da outra. A carta foi-lhe devolvida sem resposta. Mendonça arrependeu-se de ter abusado da ordem da moça e resolveu, de uma vez por todas, não voltar à casa de Mata-Cavalos. Nem tinha ânimo de lá aparecer, nem julgava conveniente estar junto de uma pessoa a quem amava sem esperança. Ao cabo de um mês, não tinha perdido uma partícula sequer do sentimento que nutria pela viúva. Amava-a com o mesmíssimo ardor. No fim de 15 dias, Mendonça voltou a Mata-Cavalos. Encontrou na sala Andrade e Dona Antônia, que o receberam com aleluias. Mendonça parecia com efeito ressurgir de um túmulo. Tinha emagrecido e empalidecido. A melancolia dava-lhe ao rosto maior expressão de abatimento. Alegou trabalhos extraordinários e entrou a conversar alegremente como dantes. Mas essa alegria, como se compreende, era toda forçada. No fim de um quarto de hora, a tristeza apossou-se-lhe outra vez do rosto. Durante esse tempo, Margarida não apareceu na sala. Mendonça, que até então não perguntara por ela, não sei por que razão, vendo que ela não aparecia, perguntou se estava doente. Dona Antônia respondeu-lhe que Margarida estava um pouco incomodada. O incômodo de Margarida durou uns 3 dias. Era uma simples dor de cabeça que o primo atribuiu à aturada leitura.
No fim de alguns dias mais, Dona Antônia foi surpreendida com uma lembrança de Margarida. A viúva queria ir viver na roça há algum tempo. Aborrece-te a cidade? Alguma coisa. Queria ir viver uns 2 meses na roça. Dona Antônia não podia recusar nada à sobrinha. Concordou em ir para a roça e começaram os preparativos. Mendonça soube da mudança andando a passear de noite, disse-lhe o Jorge. Não achou Mendonça nada que admirar na resolução. As resoluções de Margarida começavam a parecer-lhe simplicidades. Quando voltou para casa, encontrou um bilhete de Dona Antônia concebido nestes termos: Temos de ir para fora alguns meses. Espero que não nos deixe sem despedir-se de nós. A partida é sábado e eu quero incumbi-lo de uma coisa. Mendonça tomou chá e dispôs-se a dormir. Não pôde. Quis ler. Estava incapaz disso. Era cedo. Saiu. Insensivelmente dirigiu os passos para Mata-Cavalos. A casa de Dona Antônia estava fechada e silenciosa. Evidentemente estavam já dormindo. Mendonça passou adiante e parou junto da grade do jardim adjacente à casa. O rapaz imitou a cadelinha. Subiu os 6 degraus de pedra vagarosamente. Quando pôs o pé no último, ouviu Miss Dollar pulando no quarto e vindo latir à porta, como que avisando a Margarida de que se aproximava um estranho. Justamente quando ela saía da janela, aparecia à porta a figura de Mendonça. Margarida estremeceu por um abalo nervoso, ficou mais pálida do que era. Depois, concentrando nos olhos toda a soma de indignação que pode conter um coração, perguntou-lhe com voz trêmula: Que era aqui? Sei que cometi um ato infame. Não tinha razão para isso. Estava louco. Agora conheço a extensão do mal. Não lhe peço que me desculpe, Dona Margarida. Não mereço perdão. Mereço desprezo. Adeus. Compreendo, senhor. Quer obrigar-me pela força do descrédito quando não me pode obrigar pelo coração. Não é de cavalheiro. Oh, isso. Juro-lhe que não foi tal meu pensamento. Margarida caiu numa cadeira parecendo chorar. Mendonça deu um passo para entrar, visto que até então não saíra da porta. Margarida levantou os olhos cobertos de lágrimas e com um gesto imperioso mostrou-lhe que saísse. Mendonça obedeceu. Nenhum nem outro dormiram nessa noite. Ambos curvaram-se ao peso da vergonha, mas, por honra de Mendonça, a dele era maior que a dela, e a dor de uma não ombreava com o remorso de outro. Capítulo 8. No dia seguinte estava Mendonça em casa fumando charutos sobre charutos, recurso das grandes ocasiões, quando parou à porta dele um carro, apeando-se pouco depois a mãe de Jorge. A visita pareceu de mau agouro ao médico, mas apenas a velha entrou, dissipou-lhe o receio. Creio que a minha idade permite visitar um homem solteiro. Escrevi-lhe ontem para que fosse ver-me hoje. Preferi vir cá, receando que por qualquer motivo não fosse a Mata-Cavalos. Queria então incumbir-me? De coisa nenhuma. Quero informá-lo. Ah, de quê? Sabe quem ficou hoje de cama? Dona Margarida? É verdade. Amanheceu um pouco doente. Diz que passou a noite mal. Eu creio que sei a razão. Qual será então a razão? Pois não percebe? Não. Margarida ama-o. Não creio, há de ser engano seu. Engano? Mas se me ama, por que recusa o meu coração? O diário explica isso mesmo, eu lhe digo. Margarida foi infeliz no casamento. O marido teve unicamente em vista gozar da riqueza dela. Margarida adquiriu a certeza de que nunca será amada por si, mas pelos cabedais que possui. Atribui o seu amor à cobiça. Está convencido? Acho que é impossível. Dona Antônia saiu pouco depois. A situação de Mendonça, ao passo que se tornara mais clara, estava mais difícil que dantes. Era possível tentar alguma coisa antes da cena do quarto, mas depois achava Mendonça impossível conseguir nada.
A doença de Margarida durou 2 dias, no fim dos quais levantou-se a viúva um pouco abatida e a primeira coisa que fez foi escrever a Mendonça pedindo-lhe que fosse lá à casa. Mendonça admirou-se bastante do convite e obedeceu de pronto. Depois do que se deu há 3 dias, compreendo, Senhor, que eu não posso ficar debaixo da ação da maledicência. Diz que me ama? Pois bem, o nosso casamento é inevitável. Inevitável! Amargou esta palavra ao médico, que, aliás, não podia recusar uma reparação. Lembrava-se ao mesmo tempo que era amado, e conquanto a ideia lhe sorrisse ao espírito, outra vinha dissipar esse instantâneo prazer, e era a suspeita que Margarida nutria a seu respeito. Estou às suas ordens. Admirou-se Dona Antônia da presteza do casamento quando Margarida lhe anunciou nesse mesmo dia. Supôs que fosse milagre do rapaz. Pelo tempo adiante, reparou que os noivos tinham cara mais de enterro que de casamento. Interrogou a sobrinha a esse respeito. Obteve uma resposta evasiva. Foi modesta e reservada a cerimônia do casamento. Quando Mendonça se achou a sós com Margarida, disse-lhe: Casei-me para salvar-lhe a reputação. Não quero obrigar pela fatalidade às coisas um coração que me não pertence. Ter-me-á por seu amigo. Até amanhã. Saiu Mendonça depois deste speech, deixando Margarida suspensa entre o conceito que fazia dele e a impressão das suas palavras agora. Não havia posição mais singular do que a destes noivos separados por uma quimera. O mais belo dia da vida tornava-se para eles um dia de desgraça e de solidão. A formalidade do casamento foi simplesmente o prelúdio do mais completo divórcio. Menos ceticismo da parte de Margarida, mais cavalheirismo da parte do rapaz teriam poupado o desenlace sombrio da comédia do coração. Vale mais imaginar que descrever as torturas daquela primeira noite de noivado. Mas aquilo que o espírito do homem não vence, há de vencê-lo o tempo, a quem cabe final razão. O tempo convenceu Margarida de que a sua suspeita era gratuita e, coincidindo com ele o coração, veio a tornar-se efetivo o casamento apenas celebrado. Andrade ignorou estas coisas. Cada vez que encontrava Mendonça, chamava-lhe Colombo do amor. Tinha Andrade a mania de todo sujeito a quem as ideias ocorrem trimestralmente. Apenas pilhada alguma de jeito, repetia-a até a saciedade. Os 2 esposos são ainda noivos e prometem sê-lo até a morte. Andrade meteu-se na diplomacia e promete ser um dos luzeiros da nossa representação internacional. Jorge continua a ser um bom pândego. Dona Antônia prepara-se para despedir-se do mundo. Quanto a Miss Dollar, causa indireta de todos estes acontecimentos, saindo um dia à rua, foi pisada por um carro, faleceu pouco depois. Margarida não pôde reter algumas lágrimas pela nobre cadelinha. Foi o corpo enterrado na chácara, à sombra de uma laranjeira. Cobre a sepultura uma lápide com esta simples inscrição: A Miss Dollar. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos, resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia Miss Dollar, de Machado de Assis. Pequenas Histórias Machadianas. Programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras. Produção Rádio FOP Educativa. Realização Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.